Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou nessa primeira rodada de Champions League. Vambora! Na verdade a gente vai falar sobre quase tudo, tá? Como eu disse no primeiro vídeo de preview, a gente vai focar mais nos times ingleses, beleza? Mas vamos lá, vamos começar já com o Bilbao e Arsenal, que foi o primeiro time inglês que estreou e porque esse canal é do Arsenal, então vamos lá. Cara, foi um jogo duríssimo, muito mais duro do que eu esperava. Teve uma galera que comentou, valeu gente, muito obrigado pelos comentários, inclusive, que é isso mesmo. O Bilbao é isso aí mesmo, é jogo complicado, é um time cascudo, time chato lá dentro de casa, da casa deles, mas eu cravei o resultado, hein? Cravei 2-0, que vitória incrível do Arsenal, tá? Só que não foi dessas vitórias que a gente joga muito, que é, sabe, é bonito de ver, não foi muito bonito, mas achei que a gente jogou bem no geral, sabe? Todo mundo se doando, todo mundo correndo, foi uma vitória que a gente teve que lutar mesmo, sabe? Tanto que na nossa primeira chance saiu só aos 20 minutos, pelos pés do Madueke, olha aí. Madueke jogou bem mais uma vez, cara, tá me surpreendendo muito. Apesar de eu ter feito um vídeo, foi um dos primeiros vídeos do canal, falando que ele poderia ser a nossa surpresa da janela de transferências, né? Porque, vamos combinar, ele veio como uma transferência que ninguém esperava. E, cara, tá me surpreendendo demais. Como eu disse, eu tinha visto alguns jogos dele pelo Chelsea e vi momentos que eu falei, cara, parece ser um bom jogador, mas não nada demais, assim, sabe? Só que esse começo dele pelo Arsenal, cara, tá me empolgando, tô gostando demais dele. Mais um jogo excelente do Zubimendi, excelente, vai ser uma das nossas principais transferências dessa janela, tá? Que jogador é esse Zubimendi? E foi um jogo muito legal pra mostrar essa eficiência de elenco que a gente tá comentando aqui no canal, né? Também, quase desde o começo, o tal do temos elenco, né? Temos elenco, gente. É isso. Esse jogo foi decidido por 2 reservas, conhecidos nossos, né? Aliás, jogadores queridos pela torcida, Martinelli e Trossard. O Trossard sempre entra bem, né? A gente sabe, mas o Martinelli tava em baixa, a gente tava criticando muito ele aqui no canal. Não é de hoje que a gente tava criticando ele, tá? Antes de eu começar o canal, ano passado não foi uma grande temporada do Martinelli, mas ele mostrou do que ele é capaz. É o que eu falei, não tem como o cara esquecer de como joga, sabe? Ele fez exatamente o que a gente espera do Martinelli, né? Eu não esperava que ele fizesse em 30 segundos em campo, mas, cara, isso é muito bom. Como eu disse, mostra a força do nosso elenco. E o mais legal é que foi um gol e uma assistência para cada um, né? Pro Trossard e pro Martinelli. Então, cara, imagina do que a gente é capaz quando a gente tiver 100%. Porque a gente fica falando dos outros times, mas a gente também não tá 100% entrosado, gente. Entraram muitas peças no time. O ataque inteiro, por exemplo, nesse jogo, e contra o Forest. O ataque inteiro é novo. Madueke, Gyökeres e Eze entraram de titular. E aí no meio você tem o Zubimendi, que também, gente, na hora de eu falar dos destaques, acabei esquecendo. O Mosquera, de novo, um excelente jogo do Mosquera. Eu acho que eu vou precisar fazer um vídeo dedicado a ele, porque no meu vídeo do Eze, se você não viu, veja, eu disse que o Eze seria a contratação da janela. Gente, Mosquera tá sendo uma das melhores contratações da janela. Que absurdo que esse cara joga, tá? A gente tende a não olhar muito, né, pra zagueiro, pra jogador de defesa, mas excelente de novo. E voltando, né, imagina quando a gente tiver 100% entrosado, imagina quando todo o time tiver 100% também, porque, gente, a gente tá sem o Havertz, a gente tá sem o Saka, sem o Ben White e tem o Gabriel Jesus e o Odegaard. Olha o tanto de peças excelentes que a gente vai ter, sabe? Então, estou cada vez mais empolgado para essa temporada. Aí vamos para Tottenham e Vila Real, 1-0 pro Tottenham. O Vila Real jogou muito bem, tá? Jogou muito bem. Eu acho que fez o suficiente para merecer o empate. Mas, como a gente diz aqui também, futebol não tem essa de merecimento. O Tottenham também jogou bem, teve mais oportunidades de fazer mais gols. O Xavi Simons jogou bem, o Kudus jogou bem. E eu acertei o vencedor, né? Falei que ia ser 3-2 pro Tottenham, foi só 1-0. Mas
Foi um jogo interessante, foi, como eu disse, né, várias chances pros dois lados, só que o gol do Tottenham foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Se vocês jogam FIFA, eu parei com essa droga em 2015, eu acho. Pô, a gente vê muito, né, pelo YouTube e tal, o pessoal reclamando de bug do jogo e tal. O que esse goleiro fez nesse jogo pra dar o gol pro Tottenham não acontece no FIFA. Não existe esse tipo de bug no FIFA. Cara, que bizarro. Mas eu dei uma olhada, os torcedores defenderam ele. A maioria sensata defendeu ele, disse que ele tá jogando demais lá e que foi uma falha isolada. Então, tipo, puta, mó dó, né? O cara é bom, mas acontece. Acontece com todo goleiro. Nunca vi um goleiro, por mais absurdo que seja, não falhar, né? Mas foi bizarro. Mesmo assim, foi bizarro. E o cara é brasileiro ainda. Mas olha, de novo, poderia ter sido empate, poderia ter sido 3-1 pro Villarreal. Se o Pepe, lembra do Pepe? Se ele tivesse acertado o pé ali, mas ficou por isso mesmo, 1-0 Tottenham. Bayern e Chelsea, mais um resultado que eu cravei. Falei que ia ser 3-1 pro Bayern. E foi o que aconteceu. Mas o Chelsea me surpreendeu, tá? O Chelsea me surpreendeu. Apesar de o Bayern... Cara, o Bayern é muito perigoso. É muito perigoso. O Olise é muito craque. O Kane é muito craque. E o ataque do Bayern como um todo, né? Os caras não paravam de atacar. Simplesmente não paravam. Era um ataque atrás do outro. E achei até que o Chelsea se segurou bem. Mas não tinha como. Não tinha como segurar. Quando o Bayern fez 2-0... eu achei que ia abrir a porteira ali e, sei lá, poderia até sofrer uma goleada histórica. Mas o Chelsea acordou, parece, depois do segundo gol, veio pra cima e logo em seguida fez um golaço, tá, gente? Jogadaça do Palmer ali, fazendo uma tabelinha com o Gusto e cara, que tapa... o cara é gelado mesmo, o cara é gelado, ele pode comemorar desse jeito, joga muito quando tá no dia dele, mas um golaço do Palmer, teve até um gol anulado depois no segundo tempo, mas não deu, o Bayern muito superior, e como eu disse, gente, não é a Conference League, porque eu acho o time do Chelsea bom, eu só acho que o hype em cima do Chelsea estava gigante demais. Ainda mais depois que eles ganharam o Mundial, né? Que convenhamos, jogaram um jogo muito bem, que foi a final. Tomaram vareio do Flamengo, como eu já disse em outro vídeo. Jogaram muito bem o primeiro tempo contra o Palmeiras, mas depois pediram pra tomar um empate do Palmeiras. O Palmeiras não empatou na sorte. E um gol de uma falha bizarra do Everton. Enfim, não estou querendo tirar o mérito do Chelsea disso, tá? Mas se você acompanhou a Champions do ano passado, você viu o PSG jogar. Você viu como o PSG jogava quando realmente queria. Cara, o time era avassalador. O PSG não jogou assim em momento nenhum no Mundial. Mas assim, beleza. O Chelsea tem que ganhar do time que vier pela frente, não tem essa. Só que, como eu disse, eu acho que o hype tava gigante demais em cima deles. Eles ganharam uma Conference League, que acho que o maior desafio também foi a final, né? O melhor time que eles pegaram foi o Betis. Agora, cara, o Betis seria um dos mais fracos na Champions. Então, o Maresca vai ter que melhorar essa zaga, vai ter que deixar esse time mais compacto para conseguir fazer alguma coisa esse ano, porque não está mais nessas competições inferiores, então é muito provável que não ganhe nada nesse ano. Aí a conversa muda. Mas isso aí pode ser até papo para outro vídeo, tá? Vamos continuar aqui. Aí vamos pro jogo da rodada para mim, que foi Liverpool e Atlético. Gente, que jogo legal de assistir pra quem é neutro, né? Eu até comentei, aliás, um salve Pedrão, Liverboy, sigam lá o canal dele, o cara tá mandando muito bem no conteúdo sobre Liverpool. Comentei num vídeo dele lá que eles são o low block supremo, né? O Atlético. Só que, nesse jogo, o Liverpool, eu achei que jogou muito melhor, acho que foi o jogo da temporada até aqui do Liverpool, jogou muito bem, e explorou tudo que você pode explorar para quebrar um low block. Ou seja, deram aula de como quebrar um low block nessa partida, que é passes rápidos, fazendo tabela para infiltrar a zaga, bola parada e sorte. Tiveram sorte. Por quê? O primeiro gol saiu muito cedo, acho que com 3 ou 4 minutos saiu o primeiro gol, e foi um lance muito sortudo, né? O Salah bateu a falta, que no meio do caminho bateu no Robertson e enganou completamente o Oblak, não tinha o que fazer. E aí você desmonta completamente o time que quer jogar recuado, porque aí ele vai ter que sair pra jogar, né? Então não houve low block mais, não tinha mais low block. Só que 2 minutos depois, logo aos 6, aí sim,
Fizeram a jogada que eu falei de passes rápidos e tabela pra infiltrar na área. Jogadaça do Salah com o Gravenberch. Gente, eu já disse isso aqui no canal. Mesmo se você não é torcedor do Liverpool, você precisa admitir. O Salah precisa estar nas discussões de lendas da Premier League, tá? Ele precisa estar. Mesmo que você ache que ele não joga o que, sei lá... Vamos pôr um exemplo do Arsenal. Mesmo que você ache que ele não joga o que o Henry jogava, ou ele não joga como o Hazard jogava, mas os números não mentem, gente. Ele joga demais e ainda entrega nos números. Salah é gênio, tá? O rei do Egito, como os torcedores falam. E aí, continuaram jogando bem, com 2 pontos importantes, tá? Isaac estreou muito bem, e o Wirtz jogou muito bem. Eu disse que uma hora ele ia começar a jogar bem, né? Pois é, eu acho que tá começando a entrosar e isso me assusta, tá? Só que aí aconteceu o que tem acontecido com o Liverpool, que é eles desligarem. No primeiro tempo ainda, eles desligaram, o Atlético fez um gol quase no último lance do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Atlético veio muito melhor, e também contou com a sorte para fazer num chutaço do Llorente o gol de empate, isso já quase no fim do jogo. E aí, como eu disse no título, o Slot Time veio e fez o trabalho. Só que, gente, eu vi um comentário num canal gringo e eu concordo, tá? Essa parada de, ficar contando com sorte pra fazer gol depois dos 90. Eu concordo um pouco com isso, só que é competência também, tá? É competência. É o acreditar até o final, é o não se entregar enquanto não ganhar o jogo, sabe? Tem um mérito também. É claro que tem um pouco de sorte, né? Porque, os caras fizeram um gol de novo, faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Mas tem essa parada de não se entregar também, que a gente precisa reconhecer no time. E é isso. Deram uma aula pra gente, e pra eles mesmos, né? De como quebrar um low block. É só seguir essa receita que dá bom. Mas, de novo, gente, o time tá se entrosando e eu tô ficando assustado. Aí vamos pra Barcelona e Newcastle, ou Newcastle e Barcelona. 2-1 pro Barça e acertei o vencedor, mas errei o placar. Falei que ia ser 3-1 pro Barça. Gente, o Newcastle jogou bem, tá? Jogou bem, tentou. Eu gostei de umas triangulações que eles fizeram, também passes rápidos em vários momentos, assim, mas não chutaram tanto. E o Barça é muito forte, gente. Muito forte. Tava sem Yamal, o Rashford jogou no lugar dele e fez os 2 gols. Gente, o segundo gol foi um golaço absurdo. Absurdo. Um chutaço, assim, quase no ângulo, bateu no travessão e entrou, inclusive, indefensável. E o time é bom, né? O time do Barça é bom. Acho que vai continuar dando trabalho. E o gol do Newcastle foi feito pelo Gordon. Gostei do Newcastle. Não jogou mal, mas não dava. O Barça é mais forte. E provou nesse jogo. E aí, Manchester City e Napoli. Esse jogo eu esperava mais, só que aos 20 minutos, o lateral direito foi expulso. O Di Lorenzo foi expulso. E aí, cara, quebrou o jogo, né? Eu tava ansioso pra esse jogo porque nosso próximo jogo na Premier League é contra o City. Então eu queria ver como é que o City tava, né? Se o City realmente tinha melhorado, se não foi só o jogo contra o United. Mas eles jogaram contra um time com 10 jogadores durante o jogo praticamente todo. Então, assim, não dá pra avaliar muito, sabe? Mas pelo que eu vi foi um 2-0 confortável. Não sofreram muito, né? Até porque com um a mais você já joga mais tranquilo, né? E foi uma merda, porque o De Bruyne saiu. Assim que o cara foi expulso, o Conte tirou ele pra colocar mais um zagueiro, né? Pra segurar. E aí ele saiu, nem jogou direito contra o City, né? Foi sem graça. Mas, pra variar, gol do Haaland, fez o seu 50º gol. 50 gols na Champions. Esse cara é um absurdo. Esse cara é uma máquina. É outro cara que não dá pra você negar. Você pode até não gostar do estilo de jogo dele, que é o meu caso. Eu não gosto muito. Não sou muito fã desse tipo de jogador. Mas não dá pra negar que o cara faz gol à torta e à direita. O cara, absurdo. É uma máquina. É realmente uma máquina. E o outro gol foi do Doku, que também tá jogando bem, tá em boa fase, e isso me preocupa também, porque, de novo, o próximo jogo contra o City vai ser jogo complicado. E aí, galera, alguns destaques aqui do resto da rodada. O SG, o Royal Union Saint-Gilloise. Pega essa pronúncia aí. Primeira vez na Premier e estreou goleando o PSV por 3-1, ó. PSV da Holanda. Ótima estreia. Um jogo que eu me arrependi de não ter visto, Juventus e Borussia. Cara, 4-4.
Isso é puro entretenimento, né? Aliás, os últimos jogos da Juve têm sido assim. Num jogo, eu não lembro se foi o jogo anterior, que foi contra a Inter pelo italiano, foi 4-3 de virada, absurdo. Tá uma loucura os jogos da Inter. O Benfica perdeu pro Karabag em casa, o Real Madrid ganhou do Marseille e, cara, não foi pênalti. O segundo gol não foi pênalti. 2 gols de pênalti do Mbappé. Aí você pode usar aquele meme, né? Sem meu pênalti eu não consigo. Pois é. O segundo não achei pênalti, tá? O zagueiro veio dando um carrinho, o atacante, não lembro quem, cortou e a bola pegou no braço enquanto o cara tava no movimento do carrinho. Eu não acho isso um movimento antinatural. Você vai fazer o que com o seu braço? Vai arrancar o braço? Discordo completamente desse pênalti. Se você acha que foi pênalti, você tá errado. Brincadeira, gente. Pode opinar aí, comenta aí se você acha que foi pênalti esse lance. Aí o PSG despachou a Atalanta. Era pra ter sido 12-0, tá? 20-0. O tanto de chance que o PSG perdeu nesse jogo é brincadeira. Foi um amasso. Foi um dos amassos mais absurdos que eu vi ultimamente. Foi absurdo. Absurdo. O PSG vem perigoso nessa temporada. A Inter ganhou do Ajax de 2-0 e foi um jogo interessante. A Inter mereceu vencer, mas o Ajax perdeu umas chances boas e em 2 escanteios a Inter resolveu o jogo. 2 gols do Thuram. Aí vamos lá, o Clube Bruges aniquilou o Mônaco 4-1, um absurdo. O Copenhagen empatou 2-2 com o Leverkusen. O Frankfurt amassou o Galatasaray 5-1. E o Sporting despachou o Kairat por 4-1. E é isso, galera. Mal começou e já acabou. Primeira rodada da Champions League no bolso. Fizemos nossa obrigação. Fora de casa, hein? Fora de casa, jogo duríssimo. Muito boa a nossa estreia. E vários candidatos ao título confirmando o favoritismo, né? Essa Champions vai ser absurda, absurda. E aí, pra você, qual foi o destaque da rodada? Comenta aí. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com a galera que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E come on, you Gunners!